Opinião Pernambuco de hoje discute os desafios e superações para as pessoas com deficiência. Para participar dessa conversa, convidamos Marcelo Pedrosa, arquiteto e especialista em acessibilidade. Jarbas Trindade, advogado e membro do Conselho Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. E Renata Tarubi, terapeuta ocupacional e professora de dança do ventre. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Bom, voltando à nossa discussão anterior, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte. Nessa questão de acesso à cultura, já que você falou que está trabalhando para isso, porque voltando àquele assunto, né? Assim, a gente vê banheiros, vê rampas, vê um pouco mais de adaptação para as pessoas com deficiência motora. Mas e essa questão do acesso ao cinema, ao teatro, por pessoas que não veem, não ouvem? Como é que está sendo feito isso, Marcelo? Como é que a gente está nessa luta? É um processo muito difícil de explicar, porque as pessoas pensam que legendar um filme, legendar ou de colocar a presença de intérprete de Libra, as pessoas pensam que é uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, não, porque, em primeiro lugar, falta de políticas públicas, falta de sensibilização e falta de prática de vivência com as pessoas com deficiência. E para isso, para colocar a legenda, você precisa ampliar mais profissionais que trabalham nessa área. Tem legendista, estereotipista, tem playlista, tem vários tipos de profissionais técnicos na área de acessibilidade comunicacional. E para isso, você precisa de contratar mais pessoas. E precisa de uma formação específica, não é? Para trabalhar. Para trabalhar. E precisa ampliar um conhecimento técnico também. E precisa de acompanhar mais as leis brasileiras de acessibilidade, de tecnologia acessível. E precisa aumentar essa capacitação. Como a gente ainda está num período ainda muito recente, para falar a verdade, na minha opinião, porque a lei, um decreto federal 5296 de 2004, então, 14 anos para cá, as pessoas acham que está muito tempo, mas na verdade ainda está muito recente, está engatilhando ainda. Pois é, porque a gente vai a um cinema, vai a um teatro, não é? Não tem audiodescrição, não tem libras. Isso. Você faz um evento todos os anos, não é, Sim, Renata? O Dança Habilita é uma mostra, não é isso? É uma mostra de dança, inclusive. E aí vocês oferecem isso ao público? Nós tivemos 5 edições até o momento. A primeira edição foi em 2014 e desde a primeira edição eu garanti os intérpretes de Libras. E na ocasião dessa primeira edição eu tive o prazer de conhecer a Andresa Nóbrega, que é da Volver Acessibilidade Comunicacional, e a Andresa passou a ser uma parceira do evento e a partir da segunda edição a gente começou a oferecer audiodescrição. É algo que eu acho, para a proposta do evento que eu montei, algo necessário, porque como que eu vou garantir o acesso de bailarinos no palco que têm deficiência e não posso garantir o acesso de quem quer assistir? Não é fácil, realmente, não é barato, não existe incentivo, né, político nem financeiro de nenhum órgão. Existe formação para essas pessoas? Aí, para Marcelo, para Jarbas também, a pergunta, se eu quiser ser uma profissional dessa área, eu tenho onde buscar a minha especialização aqui? Existe sim formações para intérprete de Libras e instrutor em Libras, que são coisas diferentes, né? O intérprete de Libras, Marcelo pode falar melhor, o intérprete de Libras, ele pode ser qualquer um, o instrutor em Libras, ele tem que ser surdo, né? Libras, só desculpa te interromper, é a língua brasileira de sinais, não é isso? Só para as pessoas em casa, se não souberem. O audiodescritor, que é aquele que faz a descrição para as pessoas cegas, também tem cursos voltados para isso. E em relação a Libras, a certificação é dada pelo ProLibras, né? Que é com o governo federal. Então, existe hoje todo um arcabouço jurídico de formação e de, inclusive, certificação nacional para a pessoa ser um intérprete de Libras, para a pessoa ser um instrutor de Libras, para poder ser um audiodescritor
ou para poder ser um brailista, um professor brailista, para poder fazer a transcrição no sistema braille do que está escrito. E você falou no bloco anterior que a gente tem boas leis, não faltam leis, mas falou que a lei não era cumprida, não é? E quem é responsável por fiscalizar isso, Jarbas? Quem é obrigado a dizer, não, olha, isso aqui tem que se cumprir? Inclusive porque a gente tem uma lei também que garante empregabilidade para essas pessoas, não é? De 100 a 200 funcionários, uma empresa pública ou privada é obrigada a ter 2 pessoas com deficiência e aí vai subindo até chegar a 5%, não é isso? Isso. Quem é obrigado a fiscalizar isso? Na verdade, essa lei, ela hoje, todas as legislações nacionais, elas estão incorporadas em uma única lei, inclusive o decreto 5296 que Marcelo citou. Está tudo hoje na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, similar ao Estatuto do Idoso, registrado na Lei 13.146 de 2015. Esse ano, semana passada, fizemos 3 anos dessa lei. É muito de vigência. Recente. É uma lei muito recente. recente. E essa lei, ela coloca, inclusive, que essas cotas que você está falando em concursos, elas são também em concursos públicos. Sim. Então, hoje, essa política de cotas, de vagas, elas são fiscalizadas pelos diversos ministérios públicos espalhados. Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então, dentro das suas competências, os ministérios públicos, com o fiscal da lei, que é a competência deles, que é o escopo deles constitucional, eles fiscalizam a execução dessas leis. Mas hoje, isso ainda é muito incipiente. Eu vou dar um exemplo. Sim. Teve um concurso público estadual agora há pouco tempo, e esse concurso público foi organizado por um desses grandes empresas que organizam concursos públicos nacionais. Sim. Uma empresa nacional, de know-how, tudo. Concurso público com vagas específicas para intérprete de Libras, ou seja, só surdos deveriam participar da prova. Poderiam ocupar as vagas. As vagas. E mais, o que era engraçado, quando os surdos foram fazer a prova em Pernambuco, essa prova, ela não tinha intérprete para todo mundo, era um intérprete para cada 3 surdos, impossível. E o tempo adicional que os surdos teriam para fazer a prova, prescrito em lei, eles não tiveram. Então, eles tiveram que dividir um intérprete para cada 3 surdos e ainda fazer no mesmo tempo que uma pessoa, teoricamente normal, faria a prova. Ou seja, quase todo mundo foi reprovado. Houve uma intervenção do Ministério Público na banca e aí foi anulado o concurso e foi feito um novo concurso e aí vários surdos passaram. Marcelo, você fez arquitetura, você tem mestrado, você estava me dizendo antes do programa começar. Para você, como é que foi essa experiência, já que a gente está fazendo um programa sobre superação? Né? Certo. Você teve que pedir algum professor diferente, você precisou de ajuda? Fala um pouco como é que foi isso para você, durante a sua vida escolar e na faculdade. Isso. Minha vida acadêmica sempre teve um apoio mais da minha família. Sim. E minha família incentivou muito, até porque meus pais são professores e ele tem uma ideia, tem uma estratégia como educar. Então, essa parte que eu tive sorte, né, para estimular. E na parte da faculdade, eu consegui ter mais independente pelo uso da tecnologia assistiva. Você já usava tecnologia? Isso, sempre usei aparelho até hoje e eu usava mais no FM. O que é um FM? É uma frequência modulada. Sim. E você coloca um microfone na roupa do professor. E eu uso um receptor que vai diretamente uma frequência modulada, que é uma frequência de rádio, e vai diretamente do meu aparelho auditivo. Então, isso ajudou muito para... Você estudava em escola particular? Também, toda na minha vida acadêmica foi de particular. Porque isso nas escolas públicas, eu creio que já existe essa tecnologia acessível para os alunos. Na verdade, ele foi tudo com custo da minha família. A minha família que investiu. Então, pela vontade do surdo, querer participar na escola regular, faculdade particular. E eu, também a minha tentativa de querer reabilitar, aprender
Então, mas com a tecnologia assistiva foi o que mais que me incentivou na minha característica de ser surdo oral exato. E hoje eu estou mais mais de surdo bilíngue. Sim. Porque Você fala inglês também? Não, eu estou mais na parte de Libras agora. Ah, certo. Porque Libras tá. também é uma língua, né? Sim. Então, sim. eu falava português com meus amigos no PIT e também eu falava Libras com a comunidade surda. Tanto nos meus amigos quanto na luta, na campanha. Sim. Então, eu comecei a aprender a Libras recentemente. Por causa da campanha, por causa da turma, novos amigos surdos, né? Mas no que está falando da parte da educação, o que mais teve dificuldade foi no mestrado. O mestrado tem desenvolvimento urbano, que era mais difícil do que na graduação, porque os professores puxavam um diálogo com o aluno, era uma exposição dialogada. Então, era mais difícil para mim, sempre olhava para quem está falando, eu olhava para outra pessoa para fazer leitura labial. E um outro FM não era só para o professor, porque na hora de outra pessoa for falar, ele pode levar um FM para cada pessoa. Porque aí não era só o professor, não era, ele não era o único que estava conduzindo, né, esse diálogo, não é isso? Era. E aí as pessoas perguntaram, mas por que você não contratou um intérprete de Libra? E, na verdade, eu estou mais acostumado a minha vida inteira na oralização e na língua portuguesa. Mas você é uma exceção, não é? É a minoria da minoria. Você realmente é diferenciado. Então, a minha SUTE tem surdos diferentes e cada surdo escolhe a Libra, tem surdo que escolhe na língua portuguesa, tem surdo que escolhe com tua língua, espanhol, inglês, tem cada surdo que tem um caminho diferente. Então, diversos surdos é uma coisa novidade para a sociedade, porque a sociedade ainda não assimilou que é surdo que só fala Libra, não é verdade? Apesar de serem 45 milhões, né? Renata, ele falou um ponto importante, ele falou da família, que ele é filho de professores, né? E que a família fez toda a diferença. Aí eu te pergunto, você que também é uma pessoa que está lá trabalhando com várias pessoas, como é que você vê o papel da família? As pessoas estão preparadas para ter uma pessoa da família com a deficiência? O que é que você vê? Olha, relacionado à minha prática, que é de dança, o que eu observo é que certamente aquela bailarina que conseguiu chegar no palco, que conseguiu desenvolver essas aptidões, tem por trás uma família que apoia bastante, que vai em busca desses direitos que nem sempre são garantidos, mas que ela está lá fazendo valer esse direito. Então, a família, ao meu ver, é essencial. Enquanto terapeuta ocupacional, então, que eu consigo enxergar esses detalhes, é realmente determinante para uma pessoa conseguir o acesso a esses espaços, né? No meu caso, o acesso cultural. É porque isso também já começa nas Jarbas, desde o nascimento. Também vai depender o quanto você vai galgar. Já começa, inclusive, de onde você vem, da sua origem, não é? Ainda mais nesse país onde a gente estava falando aqui que as leis existem, mas não são cumpridas. Na verdade, vai muito das oportunidades e, às vezes, a gente pensa que a acessibilidade é algo muito difícil, mas vai muito também da boa vontade de quem está na oportunidade de dar aquela acessibilidade à pessoa cega. Por exemplo, no meu caso, quando eu fiquei cego foi no ano do vestibular e eu não desisti graças ao diretor da escola, que era o professor Gaudêncio Lopes, do Antigo Contato, e ele virou para mim e disse assim, você não vai desistir, eu vou colocar um monitor para ficar acompanhando você em sala de aula, e eu vou botar uma pessoa para fazer a leitura das provas para você responder oralmente. Então, eu não sabia braille, eu não sabia soroban, que é fazer conta de matemática, e eu tive um treino tão específico que eu consegui passar no primeiro ano que eu fui vestibular para Direito. Então, assim, isso foi graças a uma iniciativa isolada de uma pessoa que teve sensibilidade e disse, você não vai desistir. Então, assim, durante a faculdade, na Católica, por exemplo, que eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco, já enfrentei outras dificuldades. Aí eu tive que acionar o Ministério Público de Pernambuco com representação para ter o mínimo de acessibilidade para assistir a aula e fazer as provas. Para me tornar advogado, para passar na ordem dos advogados, fazer a prova, eu tive que entrar com um mandado de segurança contra a ordem para poder ter o tempo adicional, que era um direito meu por ser cego,
e consegui fazer a prova com auxílio de um ledor, uma pessoa para ler a prova para mim. Porque eles queriam me dar a prova em braille, eu não sou braillista, porque eu fiquei cego já adulto. Então, minha audição é que se desenvolveu e não meu tato, que seria da primeira infância. Então, as pessoas deficientes, elas têm uma série de desafios inerente a cada etapa da sua vida que elas vão ter que enfrentar para conseguir ter uma acessibilidade. Ok. Vamos para um curto intervalo e voltamos já.